Fala cientistas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui de matemática. Neste vídeo nós vamos rebentar com as probabilidades e eventos. Senhores, esse é um dos temas muito importantes aqui na matemática e que devem ser do nosso conhecimento, devem ser do nosso domínio. E neste vídeo nós vamos mastigar as probabilidades, tá bom? Mas ainda haverá uma aula 2. Na aula 2 nós vamos engolir as probabilidades de verdade, consumi-las e arrebentá-las de uma vez por todas. Então, você precisa assistir às 2 aulas para você ficar 100% munido no mundo das probabilidades. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Wilden Guilamba. Sem mais enrolação, vamos à aula. Ok. Em primeiro lugar, nós devemos saber que probabilidades, elas são essenciais na matemática, são essenciais, são importantes, são dispensáveis. Vejam, as probabilidades, elas nos ajudam, né, a não tomar decisões precipitadas. Tá vendo? Vamos supor que você, por exemplo, quer falar com uma dama, né? Conquistar uma dama. Depois você para e pensa. Mas qual é a probabilidade dela me aceitar? Se você descobre que a probabilidade dela te aceitar é de 90%, isso vai te dar um gás de motivação que vai fazer você ir atrás, né? Porque você sabe que tenho chance. Mas você vê que a chance é de 1%, você vai ter um treco no coração. E você... Então, as probabilidades são importantes. Elas são usadas em muita coisa. São usadas na ciência, são usadas nos jogos, né? Nos jogos de azar. Então, é muito importante ter o conhecimento das probabilidades. São interessantes. São coisas naturais, né, da matemática. Então, o que seria essa tal de probabilidade? Probabilidade, cientistas, vamos dizer que é a chance de ocorrência de um evento, ok? É a chance de ocorrência de um determinado evento. Simplificando, é a chance de alguma coisa acontecer. Se essa coisa vai acontecer ou não. Ok? Se eu te perguntar, por exemplo, quais são as chances de nós morrermos? Quais são as chances de nós morrermos? De eu, de você morrermos? As chances são de 100%. Isso é um fato, né? Isso é um fato. É um fato. As chances são de 100%. Tá? Quais são as chances de eu envelhecer? A gente não sabe, né? Nem quais são as chances. Posso envelhecer, mas também posso não envelhecer, dependendo da vontade do Todo-Poderoso, Criador da Terra e do Céu. Então, é isso que a probabilidade estuda essas coisas aí. Bom, para entender a probabilidade é necessário nós vermos algumas definições básicas, né? Alguns conceitos básicos que estão aqui dentro da matemática. Vamos lá ver, por exemplo, aqui experimento. Experimento, o que seria experimento? Cientistas, experimento é um processo. Um processo do qual gera resultados. Ok? Experimento é alguma coisa que você vai fazer que vai gerar determinados resultados, tá? Todo experimento ele vai ter resultados. Ok? Vamos lá ver em seguida espaço amostral, espaço de amostras, né? O que seria o espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados, de um experimento. Ok? Nós dizemos que o experimento ele vai gerar o resultado. Só que o conjunto de todos os resultados, né, vai formar uma coisa que nós chamamos de espaço amostral. Estamos entendidos, né? Número de casos possíveis. O que seria número de casos possíveis? Número de casos possíveis nós vamos dizer que é o cardinal. Vamos dizer que é o cardinal do espaço amostral. É o cardinal do espaço
amostral. É o cardinal do espaço amostral, mas você deve estar a se perguntar o que é isso de cardinal? O que é isso de cardinal? Cientistas, cardinal, quando falamos de cardinal, estamos a falar de conjunto, estamos a falar da quantidade de elementos que vão estar num determinado conjunto, né? Está certo? Vamos supor aqui que temos o conjunto A. Temos aqui A, E, I, O, U aqui. Cardinal de A é nos perguntarmos quantos elementos nós temos aqui dentro desse nosso conjunto aqui. Isso aqui são vogais ou consoantes. Eu não sei bem o que é isso, mas ok. Temos essas coisas aqui. Se você sabe o que é, por favor, me ajude comentando aí nos comentários. Vamos lá. Então, o cardinal de A vai ser igual a quê? Você conta quantos elementos você tem no conjunto A. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5. Estamos a perceber, né? Então, uma outra forma de dizer o número de casos possíveis é dizer que é o número de elementos do espaço amostral. Ok? Então, é isso que a gente vai chamar de número de casos possíveis. Ok, estamos a avançar. Vamos agora analisar, né, experimentos e vamos determinar o espaço amostral, vamos determinar o número de casos possíveis, tá bom? Podemos ver agora aqui o experimento 1. Experimento número 1. Vai ser o quê? Lançar uma moeda não viciada uma vez. Lançar uma moeda não viciada uma vez. Ok. Vamos lá, pensadores, cientistas. Lançar uma moeda não viciada uma vez. Primeiro, o que você entende quando nós falamos de não viciada? Estás a pensar que talvez pegou-se a moeda e colocou-se dentro de um copo de 2M. E ela começou... Não é sobre isso. Não viciada significa que não sofreu nada para mudar o rumo dos seus resultados. Ok? Por exemplo, se você pegar uma moeda, né? Se você pegar um dado, se você pegar uma moeda, você pode dar um jeito de que se alguém lançar aquela moeda ali, sempre vai cair bander, por exemplo. Sempre vai cair bander. O que você fez? Viciou aquela moeda aí para sempre cair bander. Então, o que seria uma moeda não viciada? É aquela moeda aí que não foi feita nada. Você lança e você não sabe qual vai ser o resultado. Então, este é o significado de lançar uma moeda que não seja viciada. Tá bom? Ok. Como é que nós vamos interpretar isso? Uma vez, né? Então, lançamos primeira vez, nós podemos ter aqui cara, ou a gente pode ter aqui coroa. Tá bom? Sabemos que uma moeda... Tem moeda aqui, deixa eu procurar moeda. Ok, achei aqui uma moeda. Aqui os brasileiros aqui vão conhecer, os brasileiros, outros de outros países, vão conhecer a moeda moçambicana. Essa aqui é uma moeda, né? Uma moeda, toda moeda, ela tem duas faces. Tem essa face aqui e tem essa outra face aqui. Nós, em Moçambique, nós chamamos essa face aqui de número. E essa outra aqui, nós chamamos de bander. Então, ok. Se nós lançarmos uma moeda, ou vai sair bander, ou vai sair número. Porque ela só tem duas faces. Não vamos considerar essa aqui, né? Ok? Então, é exatamente isso, galera.
O que significa que aqui, o que é que a gente vai ter aqui? Nós vamos indicar o espaço amostral. Dizemos que o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados de um experimento. Se nós realizarmos esse experimento de lançar uma moeda não viciada uma vez, ou nós vamos ter cara, ou nós vamos ter coroa. Ou nós vamos ter cara, ou nós vamos ter coroa. Estamos entendidos? O que significa que aqui os casos possíveis, que nós dissemos que é o cardinal do espaço amostral, ou seja, é o número de elementos do espaço amostral. A gente só tem que contar 1, 2, tá bom? Então, os casos possíveis. Ok, não sei o que se passa aqui com esta lâmpada aqui. Ok. Estávamos dizendo que os casos possíveis é o número total de elementos do espaço amostral. Tá bom? O que significa que nós só temos que contar, temos 1 e 2 aqui. Portanto, os casos possíveis serão igual a 2. Ok? Vamos agora para o experimento número 2. Experimento 2. O que a gente vai ter no experimento 2? Lançar uma moeda não viciada. Lançar uma moeda não viciada. Ok, vamos voltar aqui. Essa coisa aqui, tá, vamos criar frustrações. Okay. Lançar uma moeda não viciada 2 vezes. Lançar uma moeda não viciada 2 vezes. Ok. Vamos construir aqui a nossa árvore. No primeiro lançamento, ou a gente pode ter cara ou a gente pode ter coroa. No segundo lançamento, se tivermos cara, podemos ter coroa, cara ou ainda ter coroa. E se tivermos coroa, podemos ainda ter cara ou podemos ter coroa. Tá bem? Então, para representar o espaço amostral é muito simples. Você só tem que focar nas pontas. Tá bom? Você só tem que focar nas pontas. Por exemplo, vou pegar aqui uma tinta diferente. Ou podemos cara ou cara, coroa. Podemos ter aqui coroa, cara. Essa coisa aqui. Podemos ter aqui cara, coroa. Pontas, tá? Podemos ter aqui coroa, cara. Coroa, cara. Podemos fazer isso. Podemos ter coroa e coroa. Tá bom? Então é desse jeito que a gente vai representar aqui o espaço amostral. E os casos possíveis, isso é muito simples. Contamos o número de elementos que estão no espaço amostral. 1, 2, 3, 4. Então são 4, beleza? Outra forma de nós localizarmos os casos possíveis é dessa maneira aqui. Preste atenção. Será número de faces. Número de faces elevado ao número de lançamentos. Tá bom? Ok. Será o número de faces sendo igual ao número de lançamento. Os casos possíveis. Por exemplo, se nós quiséssemos descobrir os casos possíveis aqui, usando essa ideologia, número de faces elevado ao número de lançamentos. Uma moeda, a gente sabe que tem 2 faces. Uma moeda, ela tem 2 faces. Então, o que a gente vai dizer? Vai dizer que isso aqui vai ser igual a 2. Foi lançada quantas vezes? 2 vezes. Então, o número de casos possíveis vão ser igual a 4. Mesma coisa nós poderíamos fazer aqui no experimento 1. Sabemos que uma moeda, ela tem quantas faces? Uma moeda tem 2 faces. Número de lançamento, 1. Então, 2 elevado a 1 vai ser igual a 2. Portanto, os casos possíveis vão ser igual a 2. Ok? Então, vamos prosseguir.
Vamos abordar agora o experimento número 3. O experimento número 3. Lançar uma moeda não viciada. Lançar uma moeda não viciada 3 vezes. 3 vezes, tá bom? Estamos a repetir muito essa ideologia aqui porque é fundamental, tá? Mas vamos lá. Se lançarmos da primeira vez, ou a gente tem cara ou a gente tem coroa. Da segunda vez, tendo cara, podemos ter cara ou coroa. Tendo coroa, podemos ter cara ou coroa. No terceiro lançamento, a gente pode ter cara ou coroa. Cara ou coroa. Cara ou coroa. Cara ou coroa. Tá bom? Agora, a gente só tem que, para descobrir qual é o espaço amostral, a gente só tem que trabalhar com as pontas. O que é que você faz? Você faz isso. O que você tem? Você escreve cara, cara, cara. Depois você faz isso. O que é que você tem? Você tem cara, cara, coroa. Depois você faz isso. Você tem aqui cara, coroa, cara. Já que o espaço não é suficiente, vamos continuar aqui, tá? Depois você faz isso. Então o que você vai ter? Você vai ter aqui você vai ter cara, coroa, coroa. Cara, coroa, coroa. Depois você vai fazer de novo, começando com coroa já agora. Então você vai ter coroa, cara, cara. Depois você vai fazer então você vai ter coroa, cara, coroa. Coroa, cara, coroa. Depois você vai fazer isso. Então você vai ter coroa, coroa, cara. E por fim, teremos coroa, coroa, coroa. Estão a ver, né? Então, vamos determinar agora os casos possíveis. Os casos possíveis a gente conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os casos possíveis vão ser igual a 8. Ou podemos usar essa fórmula aqui. Nem está visível. Né? Essa fórmula que diz que os casos possíveis será igual a número de faces elevado ao número de lançamentos. Portanto, os casos possíveis poderiam ser igual. Qual é o número... número de faces? Uma moeda tem 2 faces. Foi lançada quantas vezes? 3 vezes. 2 elevado a 3 vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 8. Vai ser igual a 6 quando você estiver sozinho. Mas nesta aula vai ser igual a 8. Ok? Bom, vamos mudar um pouco o jogo aqui. No experimento número 4. Já chega de falar de moedas. Vamos falar de dados. Lançar um dado não viciado uma vez. Lançar um dado não viciado uma vez. Ok, vamos embora interpretar esse negócio. Sabemos muito bem que um dado... Como é que se desenha um dado? Ok, pelo que eu me lembro é assim... Assim, 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 assim. Mais ou menos assim. Temos aqui um dado. Um dado tem quantas faces? Tem 6 faces. Pode ser numerado aqui 1, 2, 3. Aqui, deste lado, nós vamos ter 4. Aqui, deste lado cá, atrás, nós vamos ter 5. E por baixo, nós vamos ter aqui o 6. Um dado, ele tem 6 faces. Tá bom? Deixa eu procurar um dado aqui. Alguma coisa que tenha um dado. Ok, um dado. Peraí. Eu tenho aqui uns fósforos. Um minuto só.
Ok. Acabei de trazer um fósforo aqui. Claro que um fósforo não é exatamente um dado, mas ele vai nos ajudar. Note que um fósforo tem quantos lados? Tem este lado 2, tem este lado 3, tem este lado 4, tem este lado 5, tem este lado 6. Tá bom? Então, um dado também tem 6 faces, tá bom? Obrigado pela ajuda, fósforo, agora estás dispensado. Ok. Indicando o número do espaço amostral, se lançarmos um dado, ou pode sair 1, ou pode sair 2, ou pode sair 3, ou pode sair 4, ou pode sair 5, ou pode sair 6. Só que não pode ser 7, não pode ser 8, não pode ser 9. Por quê? Porque um dado só tem 6 faces. Tá bom? Portanto, o número de casos possíveis vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 6. Se quisermos determinar o número de casos possíveis, usando essa fórmula aqui, casos possíveis vão ser igual ao número de faces elevado ao número de lançamentos, a gente pode usar sem problema nenhum. Os casos possíveis, eles vão ser igual. Um dado tem quantas faces? Tem 6 faces. Foi lançada quantas vezes? Foi lançada uma vez. Então, 6 elevado a 1 é 6. Tá bom? Vamos agora para o quinto e último experimento, tá? Lançar um dado não viciado 2 vezes. Cientistas, neste caso já, nós não vamos usar a árvore, né, para fazermos isso, nem sei se isso é possível. Nós temos que usar aqui um quadro aqui que eu vou desenhar agora, Então, temos um, dois, três, quatro, cinco, droga, 6. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então podemos enumerar aqui. No primeiro lançamento, podemos ter 1, podemos ter 2, 3, 4, 5, 6. No segundo lançamento, a gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Isso significa primeiro lançamento e significa segundo lançamento. Ok. Se lançarmos 2 vezes, né? 2 vezes, ou podemos ter voltado no número 1, ou podemos ter 1, ou podemos ter aqui 1, ou podemos ter aqui 1, ou podemos ter aqui 2, ou podemos ter aqui 1, ou podemos ter aqui o 3, ou podemos ter aqui 1, ou podemos ter aqui o 4, ou podemos ter aqui o 1, ou podemos ter aqui o 5, ou podemos ter aqui o 1, ou podemos ter aqui o 6, ou podemos ter aqui o 2, esse 2, o 1 volta, cai, ou podemos ter aqui o 2, ou podemos ter aqui o 2 também, ou podemos ter aqui o 2, ou podemos ter aqui o 3, ou podemos ter aqui o 2, ou podemos ter aqui o 4, ou podemos ter aqui o 2, ou podemos ter aqui o 5, ou podemos aqui ter 2, ou podemos ter aqui 6. Perceberam um padrão, né? Daqui vamos ter 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 4, aqui é 4, 4, 4 aqui, tá? 4, 5, aqui 4, 6. Aqui teremos 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Tá bom? Então, é desse jeito que nós vamos representar aqui o experimento número 5. Para quem já jogou dama, né, sabe que aqui estamos perante ao diagonal principal. Veja que o diagonal principal, tudo é igual, as faces são iguais. Aqui 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6.
Este quadro aqui é fundamental, é importante. Com este quadro aqui dá para você destruir vários exercícios de probabilidade, mas a gente não vai ver muita coisa relacionada a este quadro. Apenas vemos como desenhar, né? E tal, tá bom? Mas se você quer um vídeo específico, se você quer entender a fundo neste quadro aqui, como usar, deixe aí ficar nos comentários, que eu vou criar um vídeo especificamente explicando como é que funciona este quadro aqui. Tamo junto? Ok. Tendo visto aqui esse negócio aqui, vamos lá, nos interessa saber evento, sim. Evento. O que seria evento? Evento são os casos a favor. São os casos a favor. São os casos a favor de um experimento acontecer, né? São os casos a favor, tá bom? São os casos a favor. Agora, finalmente, nós vamos entender o que é isso de probabilidade clássica. Probabilidade clássica. A probabilidade clássica, a probabilidade do evento A acontecer, vai ser igual a casos favoráveis do evento A acontecer sobre aqui os casos possíveis, tá bom? A probabilidade é muito simples. A probabilidade são os casos favoráveis sobre os casos possíveis, tá bom? Casos favoráveis são os casos a favor do evento, tá bom? E os casos possíveis a gente já sabe. Os casos possíveis é o cardinal do espaço amostral, é o número de elementos que um determinado espaço amostral vai ter, tá bom? Também é importante realizar o seguinte, que os casos favoráveis serão menores ou iguais aos casos possíveis, tá bom? Por que os casos favoráveis devem ser menores ou iguais aos casos possíveis? Porque a probabilidade, ela vai estar em um intervalo fechado de 0 até 1, tá bom? A probabilidade não pode ser um número menor que 0. E não pode ser um número maior que 1, tá bom? Em percentagem, claro que você pode ter aqui 0% até 100%. Tá? Então é uma outra forma de representar em percentagem. Você multiplica por 100. Mas a probabilidade estará neste intervalo, de 0 até 1. Se você ter um número, se você calcular a probabilidade e dar 1, alguma coisa, resolva novamente, não está 100% correto, tá bom? Então, é isso. Os casos favoráveis, eles não podem ser, devem ser menores ou iguais aos casos possíveis. E se fossem iguais, os casos favoráveis, se fossem iguais aos casos possíveis, a probabilidade seria igual a 1. A probabilidade seria igual a 1. A probabilidade será igual a 1 ou será igual a 100%, que seria, neste caso, um evento certo. Um evento que não tem dúvida que vai acontecer. Que nem, por exemplo, a gente morrer. Isso aqui tem 100% de garantia de que vai acontecer. Tá? A não ser que sejamos arrebatados. Ok? Estamos juntos. Essa é a nossa aula de hoje de probabilidade. Na próxima aula de probabilidade, nós vamos debater sobre os eventos. Nós vamos conhecer os eventos. Tá bom? Então, porque se você não conhece os eventos, você não vai saber calcular a probabilidade. Porque a probabilidade é simples. Probabilidades são casos favoráveis sobre os casos possíveis. O difícil é você interpretar os eventos, mas não vai ser difícil depois de a gente arrebentar com a aula 2 de probabilidade. Se você gostou da ideia, já deixa o like neste vídeo, se inscreve no canal, compartilha com o teu amigo que está estudando, que está se preparando para o exame de admissão, que está se preparando para o teste ou algo assim, porque esta é a nossa missão, arrebentar com matemática e física. Deus abençoe, até o próximo vídeo.